Olá pessoal, sejam bem-vindos. Aula de hoje nós vamos analisar os principais informativos do primeiro semestre de 2020. O primeiro informativo que eu trago para vocês é o informativo 965, combinado com o informativo 980. E a questão colocada diz respeito à legitimidade dos procuradores públicos para a interposição de recurso extraordinário a partir do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Você pode estar se perguntando, professor, como isso? Interpor recurso extraordinário a partir do controle concentrado abstrato de constitucionalidade? Interpor recurso extraordinário, por exemplo, a partir de uma ADI? Sim, a partir de uma ADI. Desde que se trate de controle concentrado abstrato de constitucionalidade no plano estadual. Então, para entendermos primeiramente a questão, é importante analisarmos o controle de constitucionalidade abstrato no âmbito estadual. Lá no artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz lá: cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Grife, em face da Constituição estadual. Vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Bom, qual é a situação aqui? Podem os Estados instaurar no âmbito estadual, no âmbito de sua competência, controle de constitucionalidade com base na Constituição estadual. Então é possível, por exemplo, que você tenha uma ADI estadual, que é um instrumento do controle de constitucionalidade concentrado, abstrato, principal, no âmbito do respectivo Estado. Nesse caso, o parâmetro de controle, a norma que vai servir de base para o controle ser exercido, é a Constituição do Estado. E o objeto de controle, a norma que vai sofrer a incidência do controle, é lei estadual ou municipal, submetida à respectiva Constituição estadual. Então você tem, nesse caso, controle concentrado, pois atribuído ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é, portanto, o órgão competente para exercer o controle, por isso concentrada a competência para exercer o controle de constitucionalidade. Controle esse que, nesse caso, é abstrato, pois não se discute caso concreto. O que se discute é a rigidez do sistema jurídico abstratamente considerado, a compatibilidade de lei estadual ou municipal em face da Constituição do Estado, sem relação com o caso concreto. É ainda controle principal, pois a questão constitucional é o objeto da ação, é o objeto da ADI, por exemplo. Então nós temos, nesse caso, controle concentrado, abstrato principal no âmbito estadual. Temos que tomar um cuidado aqui com dois pontos importantes. O primeiro diz respeito ao parâmetro, e o segundo ponto importante diz respeito aos legitimados. Como eu disse para vocês, o parâmetro de controle será a norma da Constituição estadual. Mas muita atenção, é possível que o parâmetro de controle, ou o parâmetro utilizado no controle de constitucionalidade estadual, seja a norma da Constituição Federal, desde que se trate de uma norma de reprodução obrigatória para os Estados. Então, se for uma norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória para os Estados, mesmo ela não estando inserida formalmente na Constituição Estadual, ela integra a Constituição Estadual, porque é de reprodução obrigatória. Nesse caso, ela pode ser utilizada como parâmetro para o controle de constitucionalidade estadual. Nessas hipóteses, é possível interposição da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de recurso extraordinário para o STF. Então, da decisão do TJ, do Tribunal de Justiça, que eventualmente declara a lei estadual ou municipal inconstitucional ou constitucional, por violar uma norma de reprodução obrigatória, cabe dessa decisão recurso extraordinário para o STF. Então, aqui nós temos a possibilidade de interposição de recurso extraordinário a partir do controle abstrato de constitucionalidade, a partir do controle abstrato de constitucionalidade no âmbito estadual. Repito e faço questão de reafirmar, desde que o parâmetro seja uma norma de reprodução obrigatória. Se o parâmetro adotado no âmbito do controle de constitucionalidade, concentrado, abstrato, principal estadual, for uma norma da Constituição do Estado, que não é de reprodução obrigatória da Constituição Federal, não cabe dessa decisão do Tribunal de Justiça recurso extraordinário. Ou seja, a questão se encerra no âmbito do TJ. Então, o recurso extraordinário ele vai caber apenas quando se tratar de norma de reprodução obrigatória,
de parâmetro de reprodução obrigatória. É importante agora analisarmos os legitimados para a propositura de ADI no âmbito estadual. Veja que eu não falei ainda do recurso extraordinário, mas de ADI no âmbito estadual. Se nós formos novamente ao 125, parágrafo 2º, você vai ver que diz a Constituição, lá na parte final, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então diz lá, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, aqui é o objeto de controle, em face da Constituição estadual, parâmetro de controle, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Existe uma divergência doutrinária se o Estado teria que seguir quanto aos legitimados o mesmo rol que você tem no 103, inciso 1 ao 9 da Constituição, por simetria, adaptado por simetria. Então, por exemplo, quando você diz lá no 103 que é legitimado o presidente da República, a propositura de ADI, ADC, no âmbito estadual, você transportando para o âmbito estadual, você teria governador. Se no âmbito federal, lá no 103 diz que o legitimado é governador de estado, transportando para o âmbito municipal, você teria prefeito. Se lá você diz que é procurador-geral da República, transportando para o âmbito estadual, procurador-geral de justiça. Então existe divergência se o Estado teria que seguir, por simetria, os mesmos legitimados do plano federal, do artigo 103, inciso 1 ao 9, adaptado, como mostrado para vocês, ou se poderia o Estado estabelecer seu próprio rol de legitimados. Prevalece a posição, inclusive a posição do STF, é que os Estados definem o seu próprio rol de legitimados. Pois o que a Constituição faz, veja só, não é obrigar você a reproduzir a norma da Constituição Federal. O que ela diz é que é vedado ao Estado atribuir legitimação apenas a uma única autoridade, a um único órgão. Mas confere ao Poder Constituinte derivado decorrente a autonomia para definir o seu próprio sistema de controle, conferindo legitimidade às autoridades que ele entender mais adequadas. E exemplo disso nós temos na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro ela tem um rol de legitimados, a propositura de representação de inconstitucionalidade no âmbito estadual, de ADI estadual, mais amplo do que você tem no plano federal. Por exemplo, é legitimado no âmbito estadual, do Estado do Rio de Janeiro, o parlamentar. O parlamentar não tem essa legitimidade no âmbito federal. A legitimidade no âmbito federal é de partido político, não do parlamentar. Então, no âmbito estadual, você tem legitimidade do parlamentar. Você tem legitimidade de comissão da Assembleia Legislativa. Você tem legitimidade do defensor público geral. Você tem legitimidade do procurador do Estado, olha só. Então, o rol é mais amplo. Tá? Não foi estabelecida legitimação a um único órgão. Estabeleceu-se legitimação para autoridades diversas daquelas do plano federal, e o STF entende como constitucional. Então, nós temos lá o rol de legitimados definidos na respectiva Constituição do Estado. Legitimados à propositura da ação. Tá? A questão agora a saber é procuradores tá? de Estado, procuradores de município, não tendo legitimidade para propor a ação, teriam legitimidade para interposição de recurso extraordinário. Então, veja, ele não é o legitimado para propor a ação. Tem legitimidade para interpor recurso extraordinário? O STF entendeu que sim. O STF entendeu que os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interposição de recurso extraordinário a partir do controle concentrado, abstrato, principal de constitucionalidade no âmbito estadual. Bastando, para tanto, que você tenha autorização inequívoca do legitimado da propositura da ação para que o procurador possa praticar atos inerentes ao processo, porque ele é o que tem capacidade postulatória. Mas é necessário que você tenha essa autorização. Então, uma coisa é o legitimado a propor a ação, outra coisa é a capacidade postulatória para interposição de recurso a partir da ação proposta. O STF, portanto, entendeu que os procuradores públicos, procurador do Estado, procurador do município, quando subscrevem, portanto, a ação,
desde que autorizados pelo respectivo legitimado, pelo prefeito, por exemplo, pelo governador, desde que exista essa autorização no processo, tem capacidade postulatória, portanto, pois são órgãos técnicos, então tem capacidade postulatória para interposição de recurso extraordinário. Vamos ver como é que o STF apresentou a questão? Então diz lá, informativo 965. Como eu disse para vocês, combinado também com o informativo 980. Legitimidade de procuradores para interposição de recurso em ADI. Então, muita atenção para interposição de recurso em ADI. Aqui, legitimidade para interposição de recurso em ADI. Veja que aqui, por enquanto, é a segunda turma, hein? A segunda turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para, ao dar seguimento ao recurso extraordinário, então, veja, deu seguimento ao recurso extraordinário. Reconhecer a legitimidade dos procuradores para a interposição de recursos em ação direta de inconstitucionalidade. O colegiado entendeu que, por ser uma decisão política, somente os legitimados no artigo 103 da Constituição Federal ou por simetria os que previstos na Constituição Estadual podem propor ações diretas de inconstitucionalidade. Ressaltou, entretanto, que os atos de natureza técnica subsequentes ao ajuizamento da ação devem ser empreendidos pelos procuradores, olha só, de natureza técnica, devem ser empreendidos pelos procuradores da parte legitimada. Citou precedente do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que recursos em ação direta de inconstitucionalidade podem até vir assinados pelo legitimado conjuntamente com o procurador, mas que seria essencial a presença do advogado. Vencido o ministro Edson Fachin, que votou pelo não provimento do agravo, por considerar que se afigura inadmissível petição recursal assinada apenas pelos procuradores, sem que tenha sido subscrita pela parte legitimada. Informativo 980. Aqui já a decisão do plenário. Procurador municipal, interposição de recurso extraordinário. Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais. Então é necessário que o legitimado outorgue esses poderes ao subscritor ou subscritores das peças recursais. Tem que ter essa autorização. Com base nesse entendimento, o plenário deu provimento a embargos de divergência para admitir o recurso extraordinário. Então, para admitir o recurso extraordinário. No caso, embora a petição do recurso extraordinário não tenha sido subscrita por prefeito municipal, que é o legitimado, mas somente por 2 procuradores, sendo um deles chefe da procuradoria do município, há nos autos, então existe nos autos, olha só, há nos autos documento com manifestação inequívoca do chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer
das decisões. E aqui, para citar, como eu disse, né, Constituição do Estado do Rio de Janeiro, diz lá, artigo 162, a representação de inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos, estaduais ou municipais, em face desta Constituição, pode ser proposta pelo governador de Estado, pela mesa, por comissão permanente ou pelos membros da Assembleia Legislativa, pelo Procurador-Geral de Justiça, pelo Procurador-Geral do Estado, pelo Defensor Público-Geral do Estado, por prefeito municipal, por mesa da Câmara de Vereadores, pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara de Vereadores, e por federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual. Então, percebe-se que o rol é mais amplo do que se tem no âmbito federal. Assim sendo, é possível interposição de recurso extraordinário pelos procuradores públicos, desde que haja nos autos autorização para tanto, manifestação inequívoca, por se tratar de órgão técnico, embora não seja legitimado para a propositura da ação, uma vez autorizado pelo respectivo legitimado, a propositura da ação, também tem ele capacidade postulatória, também é legitimado a interposição de recursos extraordinários. Bom, fechamos aí a primeira decisão analisada. Até a próxima.